Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de março de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Vocês estão me ouvindo bem, por favor? Ana Constantino, fala aí se você está me Sim, ouvindo. estou ouvindo bem. Está saindo lá, não está saindo aqui. Vou ter que tirar o HDMI. Tudo bem, então vamos iniciar aqui o nosso estudo. Só um minutinho, gente. Ana Constantino, só fala comigo aí se tá o som, se você está ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem. Tá bom, muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Então, nesse momento, né, vamos iniciar o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de aprendizado. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre, graças a Deus. O capítulo de hoje é o capítulo 18. Ide e conquistai a terra. Eu passando aqui a palavra para Denise. Boa noite a todos. Não, boa tarde ainda. Ainda é boa tarde, Boa 5h30, né? tarde, boa tarde a todos. Então, nós vamos iniciar, como a Rose falou, Ide, o capítulo 18. Ide e conquistai a terra. Quem é que falou isso, hein? Ide e conquistai a terra. Quem é que vai conquistar a terra? Vamos ver o que a Amélia Rodrigues nos diz. Não tem ainda. Vamos iniciar aqui no primeiro parágrafo. E vamos anotar aí que esse é o parágrafo 1, para que mais tarde, se necessitarmos pararmos no meio do caminho, nós saberemos onde paramos e continuaremos na próxima semana. A saudade pairava. Um momentinho. Desculpa. Eu estou com problema de espaço aqui. A saudade pairava como um ar misterioso em toda parte. Vamos repetir? A saudade pairava como um ar misterioso em toda parte. E aí tem a notinha de Amélia Rodrigues, nos dizendo que esse trecho está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e 2. São os dois capítulos, tá, que tratam desse assunto. E por que a saudade pairava como um ar misterioso em toda parte? Vocês lembram? Maria de Magdala, nas suas recordações, e a gente chega até a lembrança de que estavam todos com saudade de Jesus. Então, essa é a saudade, porque foi logo após o desencarne dele. Todos estavam escondidos, com medo de represálias. Aí a Maria de Magdala chega até eles e avisa que ela ouviu. O mestre estava vivo e que ele tinha mandado ela ir conversar com ele para dizer que ele está vivo. Depois, ele aparece lá. No início, eles não o reconhecem, né? Mas até aquele fato de que Tomé pede para colocar a mão para saber se a ferida era ferida mesmo, se era mesmo Jesus. Certo? Então, eles estavam todos com saudade dele.
agora continuar na segundo período aí. Na Galileia, tudo eram evocações. O cenário do mar, cantante e generoso, imenso e piscoso, que Jesus, tanto amar. Então, a saudade está em torno da figura de Jesus, da presença de Jesus. E a Amélia Rodrigues descreve todo aquele lugar como se o lugar estivesse sentindo saudades dele também, porque todas as pessoas estavam sentindo a falta da presença dele. As coisas, né? Imagine, a natureza, os animais, todos estavam sentindo aquela presença viva ali ao lado dele, né? Que ele tanto amara. As cidades ribeirinhas, adornadas de sebes verdejantes e ricas de pomares. As rechãs coroadas de trigo que lhe inspiraram as inconfundíveis parábolas. Tudo lá, na romanesca região das almas simples do povo, estava assinalado pelos selos da sua mansidão, a mansidão de Jesus. Mesmo os montes serenos e cansados de permanecerem sob ventos e chuva, pareciam recordá-lo. O Jordão, na cantilena de suas águas murmurantes, carreando sal para o mar morto, igualmente o evocava. Todos os recantos naquela querida Galileia de amores simples e gente apaixonada, de fé abrasadora e coração de criança, guardavam as marcas vivas das suas pegadas. Seus caminhos ele os percorrera e os seus cenários ele emoldurara com as mais tocantes expressões de carinho. Então, agora, a gente dá uma interrompida aí, antes de pegar o segundo parágrafo, e a gente vai dar só uma olhadinha no Atos dos Apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que é a introdução, e citado aí por Amélia Rodrigues, e o capítulo 2, que é essas folhas fininhas, e os meus dedinhos durinhos. O capítulo 2 é a igreja no período judeu-cristão, a vinda do Espírito Santo. Então, o primeiro introdução é o prólogo, a ascensão de Jesus, a escolha do sucessor de Judas, e o segundo é a igreja no período judeu-cristão, com o 2, a vinda do Espírito Santo, tá? Depois tem o discurso de Pedro, e depois a gente... O que acontece? Nós não vamos ler, porque o capítulo é grande, são os 2 capítulos que ela está se referindo. A gente vai ler apenas um pedacinho. Depois da paixão, que é o versículo 3, depois da paixão, apresentou-se vivo a eles, dando-lhes muitas provas, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto estava comendo com eles, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Que de mim ouvistes, disse ele, porque João batizou com água, João o Batista, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo daqui a poucos dias. Então, nesse capítulo que a Amélia vai trazer todo, na sua linguagem poética e emocionante, ela vai trazer todos esses acontecimentos, né, após a paixão de Cristo, após a sua desencarnação. Ascensão de Jesus. Assim reunidos, versículo 6. Assim reunidos, perguntavam-lhe: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino de Israel?
Foi essa questão que a gente ouviu na semana passada. Jesus respondeu: Não compete a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas recebereis uma força, o Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dizendo isso, elevou-se à vista deles, e uma nuvem ocultou a seus olhos. Enquanto Jesus partia, eles estavam com os olhos fitos no céu. Nisso, 2 homens vestidos de branco puseram-se diante deles e disseram: Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado ao céu de vosso meio voltará, assim como o vistes subir para o céu. Então, quem quiser saber das minúcias, pode olhar aí no capítulo, né? Pode ler, pode recordar, voltar. No capítulo 1 e 2 de Atos dos Apóstolos, tá? E a gente volta para o segundo parágrafo de América. Caná fora assinalada pelo admirável fenômeno da transformação da água em vinho. Terceiro parágrafo. No meu é segundo. Meu também. Meu. A saudade pairava é o primeiro, na Galileia o segundo, Caná é o terceiro. Ah, ok, porque a Galileia está embaixo. Não, é assim. Mas aí onde é o segundo? Aqui. Porque não tem. Aqui, ó. Aqui é o segundo. Muito obrigada. Gente, corrigindo, tá? É o terceiro parágrafo. Ah, Porque então, eu nem vi. saudade. É porque o A, como é que é o nome desse que o A é grande? Tem uma nomenclatura específica, tá? A é o primeiro. Na Galileia é o segundo parágrafo, para a gente não conter errado, senão a gente para num parágrafo e é outro. E o terceiro agora, que a gente vai voltar. Caná fora. Caná fora assinalada. Tá ok? Beto, você pode continuar a leitura do terceiro parágrafo, por favor? Sim. Caná fora assinalada pelo admirável fenômeno da transformação da água em vinho. Magdala acolheu, mais de uma vez, a antiga residência da mulher, atormentada que ele libertou. Naí fora contemplada com a recuperação da criança, aparentemente morta, e Cafarnaum, Beríades, Nazaré e as cidadezinhas de Samaria, todas eram recordações dele, impregnadas da sua presença. Na Judéia, raras exceções, as cenas evocativas da traição, da paixão, da soledade, do presídio, do suplício, da morte e da ressurreição. Fora, no entanto, os sítios formosos e queridos daquela Galileia singela, que ele elegera para ascender diante do mar inovidável ao entardecer. Galileus eram os discípulos, menos Judas, que nasceram em Cariota, na Judéia. Jerusalém agora parecia mais cruel. Seu ar era difícil de ser respirado. Mantinham-se ali porque para ali foram designados, ao todo quase 120 daqueles, 500 irmãos, testemunhas vivas da ascensão dele. Reuniam-se frequentemente no cenáculo, onde alguns residiam, aqueles que com ele conviveram a miúde, aguardando respostas que lhes clareasse as inquietudes. Embora a comunhão mantida com o Rabi, não se sentiam preparados para o ministério. Sabiam-se inseguros. Até há pouco os alertavam os reencontros inesperados, as notícias constantes, as visões, os diálogos incomparáveis. Agora, porém, mergulhados em saudades inconcebíveis, abatiam-se sem saber como ou por onde começar. Reconheciam a própria ignorância e limitação. Não se atreveram sequer a organizar o grupo,
desfalcado com a deserção de Judas, o companheiro enganado. Obrigada. Obrigada, Beto. Sim, sim. Então, essa parte que ela fala sobre o quê? Como estava o ambiente, né? Naquela época. Eles estavam inseguros ainda. Ele prometera o Espírito Santo, né? Tomar conta deles, vamos dizer assim, dessa forma. Mas eles estavam ainda inseguros e com muita saudade, né? Eles relembravam, né, os reencontros, as notícias, as visões, os diálogos que Jesus tinha com eles, as explicações todas. Tudo isso eram recordações deles. Mas eles continuavam inseguros, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Sabiam que ia acontecer alguma coisa, porque Jesus tinha avisado, né? E a gente, como é que a gente fica? Ansioso, não fica? Quando a gente fala, olha só, Beto, vem uma visita importante aí. Como é que você fica? Ansioso, né? Ansioso, com certeza. Então, preciso saber o que que essa visita vai fazer, o que que ela vem fazer aqui. Uma visita importante, importante por quê? Não é isso? Isso cria uma ansiedade na gente. E eles eram como nós, né? Nós somos como eles, ansiosos. E ela fala aqui sobre a cidade onde eles estavam. Aquela era uma cidade Poliglota. poliglota. Qual é a cidade que eles estavam? Jerusalém. Jerusalém, né? Porque era preciso que eles ficassem ali, não foi que Jesus falou para eles? Uma cidade onde se Uma reuniam cidade se reuniu pessoas do mundo inteiro, principalmente mercadores, comerciantes que vinham de vários lugares, cada um falando uma língua diferente, né? Imagina. Dificilmente eram entendidos ou entendiam, mesmo entre os compatriotas. A língua hebreia era santa, porque nela estavam escritos os livros, herdeira de todas as tradições da raça e consagrada às questões do Senhor. Então, é por isso que a língua hebreia era uma língua santa. Para eles, porém, homens muito simples e mesmo ignorantes, o dialeto de sua região era mais fácil e canoro. Como enfrentar dificuldades de tal monta? Então, como é que eles iam trabalhar ali, onde Jesus pediu que eles permanecessem ali? Como é que eles iam trabalhar com aquele monte de línguas diferentes? Como é que eles iam falar como Jesus falava, né? Porque primeiro era o exemplo dele ali que eles iam seguir, não é isso? Porque eles relembraram dos encontros, das palestras que ele tinha com todo mundo, do jeito que ele falava e atingia a todos, todos saíam entendendo o que ele estava falando. Certo? E quando ele bota aqui canoro, quer dizer, era um dialeto de som melodioso, harmonioso. E você vê, mesmo entre eles, haviam os dialetos, né? Então, esse dialeto da região lá era, eles achavam mais fácil e canoro. Canoro? Canoro, né? Isso. Você pode ler um pouquinho, por favor? Vamos, 17º, tá? Isso. Reuniam-se para evocá-lo, discutirem os seus feitos, enriquecerem-se de piedosa comoção e chorarem de saudades, de júbilos por se saberem escolhidos. Conquanto o Pentecostes, aí tem uma notinha, tá? Para os judeus, o Pentecostes celebra o dia em que Moisés recebeu do sinal as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. Era inicialmente consagrado para traduzir gratidão ao Senhor pelas messes concedidas ao povo. Entre os cristãos, rememora a descida das vozes do céu, no cenáculo, 50 dias após a Páscoa. A Páscoa, por sua vez, recorda aos judeus a saída do Egito
e é entre eles celebrada do 14º dia da primeira lua do seu ano religioso. Entre os cristãos, é a evocação da ressurreição de Jesus. É a lembrança, né? Entende aqui? O Pentecostes guardava uma significação toda especial para o povo, para todo Israel. Reuniram-se naquele dia consagrado ao 50º com o espírito festivo. Matias ingressara no colégio, após o lançamento de Sortes, por inspiração superior, cuja escolha fora recebida por unanimidade, para substituir Judas Iscariotes. Né? Isso aí. Essa parte está em Atos dos Apóstolos, a qual a Amélia Rodrigues se refere, que tem subtítulo Escolha do Sucessor de Judas, que começa ali no 12º capítulo, versículo, 12º versículo, tá? No capítulo 1, 12º versículo. Atos 1, 12º, né? Isso. Isso, então vamos lá. Então, isso aqui. Deixa eu só colocar aqui. Matias ingressara no colégio apostolar, após o lançamento de Sortes, por inspiração superior, cuja escolha foi recebida por unanimidade. Sentiam-se naquele dia mais saudosos do que nos dias anteriores. Experimentavam a impressão de que algo estava por acontecer. Intuição, né? Estavam com aquela intuição. A cidade regurgitava de peregrinos, estava cheia de gente, né? A bulha da rua atingia o recinto cenacular, em que se congregavam. Guardavam no coração emoções que não conseguiam traduzir. Subitamente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas, porque era uma cidade poliglota, né? Várias pessoas falando línguas diferentes. De repente, eles passaram a falar as línguas das pessoas que estavam ali, o árabe, o grego, né? O latim. Tá bom, você Vai- vai descansar um pouquinho a garganta? Não, tudo bem. Quer que eu continue? Pode continuar, se você quiser. Parecia-lhes terem caído escamas dos olhos. Quer dizer, eles passaram a ver mais claramente. E soerguidas sombras que os envolviam mentalmente. Quer dizer, eles ainda eram espíritos carregados das suas inconsistências, das suas dificuldades, inveja, aquela coisa, disputas. No momento que caem as escamas, aí a gente lembra de Paulo de Tarso. Passa a ver a verdade. E a mente que antes vivia ainda envolta em sombras, com ignorância, com questões de preconceito, vão se purificando, vai se limpando, né? E eles passam, agora sim, a ver a verdade, a compreender melhor as coisas, né? Discernimento vigoroso dominou-os. A todos. Lucidez e segurança irromperam em palavras que, atropeladas a princípio, fluíam dos lábios, qual se êxtase singular deles se apossasse. Quer dizer, tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus, que antes estava bem botado, eles não conseguiam ver direito, agora fica muito claro para todos eles. Eles começam a compreender o que Jesus ensinou, né? As palavras de Jesus, começam a compreender como agir, como fazer. Então, agora eles deixam de ser discípulos e se tornam apóstolos. Agora eles se tornam apóstolos, né? Parecia-lhes, ele diz aqui, abriram as janelas, saíram à porta, dominados por impulso indomável que os guiava, falando sem mesmo saberem o quê, nem o porquê daquelas expressões que lhes eram estranhas. Mentalmente, experimentavam a impressão de um suave velejar por além dos rios insondáveis, onde anteriormente jamais deslizaram. Essa imagem é muito... Estamos aí eu me lembrei daquela frase, né? Em mares dantes não navegados, não tem aquela frase? Nunca dantes Em navegados. mares nunca dantes navegados, né?
Não, Rose, olha só, interessante, porque eles sabiam que eles tinham os poderes, que eles, junto a Jesus, eles trabalharam nas curas também. Eles viam Jesus fazer aquele monte de coisas, né? Vamos dizer, de curas, de fenômenos. Eles estavam ali meio que assim, inseguros, porque não está Jesus, mas Na realidade, eles não compreendiam o que Jesus fazia, isso. Eles viam, testemunhavam, né? Eram testemunhas, mas ainda não conseguiam captar, a né? essência da coisa. E do- Então, quando acontece essa, primeiro eles sentem, né? É que eles ficam na expectativa. Eles sentem a impressão de que algo ia acontecer, certo? E subitamente, imagina que fenômeno espetacular foi esse. Foi Jesus que derramou sobre Veio do eles céu tudo um aquilo. som, como de um vento veementemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ó, encheu toda a casa. Então, todo aquele lugar Aquela ficou energia, enchido da energia do Cristo, né? E foram vistos por eles, então a visão aí é deles, não foi de ninguém de fora. Foi exatamente quando abriu, essas escamas caíram dos olhos, como você falou, que eles aí passaram assim. a compreender, a ver realmente. Ver realmente é aquela compreensão, Uhum. né? Porque não é ver com os olhos né, físicos. Agora é os olhos do Espírito, né? São os olhos do espírito. Arajas brandas perpassavam, conquanto o coração estivesse presa de indescritível ventura e aceleração. As veias das têmporas alteadas mal detinham o comportamento circulatório, tinha taquicardia, né? Os olhos brilhantes e parados, palidez mortal, suor abundante, e o verbo vertido em catadupas sob estranho e vigoroso comandos, né? Então eles começaram a falar, pregar, 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 né? Atraídos pelo inusitado acontecimento, os transeuntes se cercaram e curiosos puseram-se a comentar. Ali estavam visitantes de províncias e países remotos, partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, na Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. E todos os escutavam em suas próprias línguas falar das grandezas de Deus, maravilhavam-se, estavam surpresos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Então, eles falavam das línguas daquelas pessoas. Então, quem era grego, escutava a pregação em grego, quem era árabe, escutava em árabe, e assim todos falavam, estavam compreendendo as palavras, porque eles falavam em várias línguas. E aí ele dizia aqui, né? Não são galileus, interrogavam estes que assim nos falam? Como se assenhorearam dos nossos idiomas, tão diversos, tão complexos? Porque eles sabiam que eram homens incultos, né? Como, de repente, que fenômeno é esse? Chocarrice, atruada, porém explodem, e passado o primeiro momento alguém moteja. Estão cheios de mosto, de vinho, né? Achavam que eles estavam bêbados, né? Gargalhadas e gritos de zombaria acompanham os mais exaltados que intimam. Preste atenção aqui. Aqui é o parágrafo 34. A próxima frase, acabemos com Aranzel, ainda é parágrafo 34, tá? Tá. O 35 vai ser O aqui. 35, eles. Esse acabemos com Aranzel faz parte do 34. 34, porque é a fala da pessoa. Exatamente. O 35 é aqui. Isso aí. Eles, porém, incorporados pelos espíritos superiores, embaixadores de Jesus, pregam transfigurados, dão começo à era nova do espírito mortal, já inaugurada pelo Rabi ressurrecto. Eu vou parar aqui. Agora vem a 36 aí. Então, a Ana Maria daqui, né? Vai continuar. Vamos lá. As vozes do céu Um pouquinho mais alto, querida, senão você está um pouquinho longe do microfone. Obrigada, tá? As vozes do céu haviam descido e a mediunidade ensejava a comunhão perfeita com a imortalidade. A igreja triunfante
levantava nos corações. A igreja militante, o Consolador, se derramava como primícia, sendo em vista o futuro longínquo em que um dia traria de volta ao mundo. Continua? E ao homem E ao conturbado, O homem conturbado, a mensagem de vida, verdadeiro renascimento do cristianismo, puro, profético e regenerador. Obrigada, Ana. Então, exatamente o que nosso mestre Jesus falou aconteceu, né? As vozes do céu haviam descido e a mediunidade queria, né, ensejava a comunhão perfeita com a imortalidade. A igreja triunfante, a de Jesus, né, que Jesus nos veio nos trazer, levantava nos corações a igreja militante. quer dizer, convidando todos ao trabalho. Militante, a igreja de trabalho. De Né? trabalho, exatamente. O Consolador se derramava como primícia, tendo em vista o futuro longínquo em que um dia traria de volta ao mundo. Então, era dali para sempre. Ele está falando aqui, né? Ele diz, como primícia, tendo em vista o futuro longínquo, em que um dia, em 1857, traria de volta ao mundo com a publicação de O Livro dos Espíritos Exatamente. e ao homem conturbado a mensagem de vida, verdadeiro renascimento do cristianismo, puro, profético e regenerador. Aí tem a notinha aqui, né? Com Allan Kardec, o Consolador pôde trazer diretrizes que hoje do Espiritismo reproduzem a sã mensagem saudável do Evangelho nas suas bases superiores. Então, aquele momento ali estava representando o que aconteceria 2000 anos depois, Com o advento do Espiritismo. com esse Consolador prometido, né, que viria como promessa do Cristo, Ele disse que enviaria, né? vos enviarei o Consolador. Que irá lhes dizer tudo que eu não pude dizer, né? Então, aquele momento ali, ele estava o quê? Representando o futuro, né? O futuro quando Jesus iria retornar. Mas retornar não na presença física, Exatamente. material, como todo mundo, muita gente até hoje acredita. Jesus vai voltar, Jesus precisa voltar, nada. E quando ele diz aqui, né? O Consolador se derramava como primícia, quer dizer, significa como ali naquele momento seria o primeiro momento, né, para simbolizar um futuro longínquo. Começou aqui no Pentecostes, Sim, no Pentecostes. mas acontecerá no futuro, né, quando Jesus retornará, mas não em presença física, né? Exatamente. Isso fique bem explicado. Né? Jesus não vai voltar em carne e osso. Não vai. A xenoglossia, no 37º, né? Isso. A xenoglossia, que é a mediunidade poliglota, irrompendo nos continuadores do mestre crucificado, pasmava. Não era para pasmar? A todos que estavam ali ouvindo, né? Os glossólalos, que as pessoas têm dom das línguas, né? As pessoas que têm, isso, exatamente. Glossólogo é aquele que pratica, né? que faz, que acontece. Que a glossolalia é o dom das línguas. E essa nota que nos traz a Amélia Rodrigues é para esclarecer que é um fenômeno mediúnico. É um tipo de mediunidade. Né? É um tipo de mediunidade. E ele fala em dom. Dom porque é a mediunidade. Dom um tipo de mediunidade. Que nem todos são. Nem todos têm, né? Isso. Nem todos. E é raríssimo, né? É bem raro. Bem raro. E a gente viu até há pouco tempo uma explicação sobre isso, quando
Raul Teixeira, né? Exatamente, né? Tem muitos líderes religiosos, hoje vamos falar líderes, para a gente não caracterizar nenhuma religião, que vão para frente lá dos seus companheiros e ficam falando um monte de coisa, e está dizendo que está falando em língua, e está falando em nada, não está falando nada. A gente vê muito isso, né? Dizendo, é porque está falando em língua, ele não está falando em nada. Ninguém sabe, ninguém conhece. Ninguém porque consegue. É a língua antiga e a língua. E eles estão inventando, né? Exatamente. Aí aconteceu, né? Eles, Isso que ela explica aqui para a gente. é, Então, os glossólogos prosseguiam imunes à ironia. quer dizer, os discípulos que estavam falando em línguas não estavam se importando com a ironia das pessoas que estavam ali, né? E até bêbados, né? Alcoolizados? Não. É. Imunes à ironia. Isso, imunes à ironia. Quando Simão, vivamente mediunizado, com um semblante irradiando suave claridade, adiantou-se e, tomando a palavra, exorou eloquente. Aí, Pedro assume a posição, não é, Rose? Aí, ó, foram as primícias, foi o primeiro momento que Jesus falou, Pedro. Ele agora, ali, vamos dizer assim, está à frente daquele grupo, né? Exatamente. Ele assumiu o que ele tinha que fazer. Não é ponto, não é posição. Não é chefe, mas por ser o mais velho, aquele que estava assim mais próximo de Jesus, ele toma a frente e vai falar, né? Não parecia o antigo homem do mar. Não mais o pescador das águas de reflexos prateados, hábil manipulador das redes. Sua palavra, seu coração, agora eram rede e barco, sublimes em mar de esperança. Estava em pesca nova, a de criaturas para o reino de Deus. Ele se transforma do pescador de peixe para se tornar o pescador de homens. Aí eu fico emocionada. A Amélia Rodrigues tem esse poder. Ele é um pescador de homens agora. Ereto, confiante, de voz firme diz. Aqui é o 41, duas frases é o 41. O de baixo também, porque ele vai falar. Né? Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém. A palavra ardente vibrava com força e beleza. Mentalmente revia-se no Tabor, recordava a transfiguração do Mestre. A cena inesquecível repassava-lhe pela mente com incoercível celeridade, rapidamente, né? Passou muito rápido tudo aquilo na mente dele. Os olhos umedeceram-se ante a visão psíquica do Senhor, acolitado por Moisés e Elias, em vestes resplandecentes. É aquele episódio que ele fala assim, mestre, não quereis que eu... Há uma três tendas aqui. Uma para o senhor, outra para Elias e outra para Moisés, né? Agora, no caso, é 44. Agora, não. Mentalmente é 43. Isso, mentalmente é 44. Isso. Tá certo, vamos lá. Lágrimas deslizavam mornas pela face sulcada das lutas. Com verbo inconfundível prosseguiu. 45. Estes homens... Aqui é 45. É 45, tá? o que Pedro vai falar é 45 ainda. Uhum. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Tudo é 45, tá? Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos, sobre toda a carne, perdão, não respeitei a pontuação. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão.
E isso tudo é o 45, que é o que Isso tudo é é 45. isso, o que Simão Pedro fala, Vamos né? ter que parar aqui, Denise. Isso, eu já No 46 fez uma pausa. Isso aí, fez uma Aqui vai pausa. ser Aí, dia 20. no dia 20 de março, rapidamente está passando, com celeridade, esse tempo para a gente, né? E a gente está chegando ao final do nosso livro de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino. Aí, essas são as primícias, olha aí, as primícias do reino. Tá bom, gente? Então, a gente vai encerrar por aqui. Maravilhoso, É lindo, maravilhoso. né? Muito bonito. Apaixonante. Cada vez me apaixono por um, mas vai aparecer no outro, eu me apaixono. Esse livro é muito bonito mesmo. É muito bonito, sim. Tá, Aninha? Ana Constantino, tá tudo bem? Tudo certo, querida? Então, nós vamos encerrando aqui, né? Tá. Vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade, né, de estarmos recordando esses momentos tão bonitos, né? Quiçá nós não tenhamos vivido esses momentos lá, né? Talvez não com a mesma compreensão desses homens, mas, né, podemos ter conhecido alguma coisa. E esse momento, reviver todo esse momento, é um momento de muita alegria, de muita sensibilidade, né? Que nos toca, muito júbilo, né? É uma coisa maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos ampare. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Daqui a pouco, às 18h30, nós teremos a nossa palestra pública. O tema é Mistérios Ocultos aos capítulo 7, Os Pobres de Espírito, né? Nós vamos fazer o estudo do item 7 até o item 10. Então, que o Senhor nos abençoe. Graças a Graças a Deus.